Vou convidar vocês para abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15 é considerado por alguns como o livro das coisas perdidas, né? O livro dos perdidos. Tem a ovelha perdida, tem a dracma perdida, tem o filho perdido, que é o filho pródigo. Então, nesse capítulo só fala de coisa perdida. Mas fala da alegria do encontro, do resgate, né? Da festa que é quando algo perdido é encontrado. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Amém ou misericórdia? Amém? Então, Lucas capítulo 15, no verso 1, nós vamos ler agora só os versos 1 e 2, tá? Na minha versão está assim, no verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Para ouvir a quem? Jesus, né? No versículo 2. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Bom, esse trecho está bem relacionado com o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o objetivo principal da palavra essa noite. Mas vamos entender o contexto e o caminho até chegar aonde a gente deseja. Irmãos, os fariseus e os mestres da lei diziam, né, eles estavam criticando ali, que os publicanos e os pecadores se reuniam para ouvir Jesus. Quem que eram os publicanos? Os publicanos eram os coletores de impostos. Os coletores de impostos, daquela época até hoje, não é bem visto, né? Não era muito querido pelo pessoal. E os pecadores eram as pessoas que cometiam algum pecado e infringiam a lei judaica. Então essas pessoas também não eram bem vistas. E aos olhos dos fariseus, o que a gente entende? Eles estavam criticando porque que Jesus estava no meio daquelas pessoas, né? Jesus estava se dizendo filho de Deus. Está ali no meio daquele povo, né? Daquele povo, tá errado, tem alguma coisa errada. Aos olhos dos fariseus, o que eles esperavam? Que aquele homem, no mínimo, tinha que estar se esforçando para estar no meio deles. Eles não estavam fazendo sentido Jesus estar lá envolto por aquela multidão de pessoas que para eles tinham menos valor, né? Coletor de impostos, pecador, essas pessoas tá imunda, tá meio à margem, não tá errado isso aí. Então eles estavam ali criticando. E o que acontece? Nesse momento então, Jesus contou 3 parábolas, e os fariseus e os mestres da lei estavam ali próximos, eles ouviram, mas não sei, eu fiquei com a impressão depois de fazer esse estudo, que essas 3 parábolas foram ditas para os fariseus, em especial. A gente pode fazer a reflexão a respeito do ponto de vista dos pecadores, né? Como a questão do filho pródigo, a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos pensar na mensagem que foi mandada, que foi transmitida para os fariseus, porque a palavra do Senhor tem uma mensagem para cada um de nós. E a gente, cada vez que lê, a gente recebe uma mensagem diferente, que é o que a gente precisa ouvir naquele momento. Mas vamos pensar a mensagem que Jesus quis passar para os fariseus, depois vai ficar mais claro isso. Aí Jesus contou as 3 parábolas, né, da ovelha, da dracma e do filho pródigo. No verso 3 começa a parábola da ovelha perdida. E aí Jesus vai contar que se tem um pastor, ele tem 100 ovelhas. Se uma ovelha se perde, ele... Espera aí, só um minutinho. Marco, tem jeito de baixar um pouquinho o som aqui, para mim está muito alto aqui. Se o pastor... Não, mais um pouquinho. Se um pastor tem 100 ovelhas e ele perde uma, o que ele vai fazer? Ele vai deixar as 99 no campo e vai atrás daquela ovelha perdida. E aí, o que ele diz ao final dessa parábola? Que ao encontrar e resgatar a ovelha perdida, o pastor, quando retorna, chama seus amigos, chama seus vizinhos e dá uma festa para comemorar o fato dele ter encontrado e resgatado aquela ovelha perdida. E aí Jesus termina a parábola dizendo: a maior festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E aí depois eu vou falar mais sobre isso, mas assim, por muito tempo essa passagem me incomodou. Depois eu vou explicar para vocês vão entender o porquê. Aí vem a parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida, o enredo
é o mesmo da ovelha perdida. A mulher tem 10 moedas e perdeu uma moeda. E aí à noite ela acende a lamparina e mexe tudo na casa até encontrar aquela moeda perdida. Dracma é uma moeda, né? E aí, como que termina ali dizendo? Que foi grande a alegria daquela mulher ao encontrar aquela moeda perdida. E aí Jesus diz que há festa no céu, que os anjos se alegram quando um pecador se arrepende, né? Quando ele é encontrado, é resgatado para Jesus. E aí, lá no verso 11, começa a parábola do filho pródigo. Acredito que todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, né? Sim ou não? Sim. Vamos fazer um resumão dela bem rapidinho. O filho mais novo fala para o pai que quer a parte dele da herança, né? Que por si só já é um sinal de desrespeito, né? De falta de amor, porque pedir a herança com o pai vivo é considerar como se o pai tivesse morto dali para frente. O pai entrega a herança para ele, e aí na minha versão diz que ele viveu irresponsavelmente, ele foi para uma terra distante, viveu irresponsavelmente, e aí depois que acabou o dinheiro, acabaram os amigos junto, e aí, o que aconteceu? Ele ficou na miséria, não tinha ninguém, foi trabalhar cuidando dos porcos. E isso já é muito significativo também, porque para o povo judeu, os porcos são animais imundos. Então trabalhar cuidando dos porcos era praticamente a pior coisa que ele poderia fazer naquele momento. E aí a situação dele era tão difícil que ele estava passando tanta fome que ele queria comer a comida dos porcos e eles não deixavam. E aí ele caiu em si, né, lembrou que na casa do pai dele até os servos tinham comida que sobrava e ele estava ali morrendo de fome. Então ele se arrepende, volta para a casa do pai. No caminho ele vai ensaiando para pedir perdão, vai ensaiando o pedido de perdão que ele vai fazer, e quando ele está chegando em casa, o pai vê ele, corre e o abraça, né? E aí, antes da gente continuar, uma coisa que é legal a gente lembrar é que esse filho estava lá no chiqueiro, quando ele caiu em si e falou: não, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu me arrependo disso, eu vou pedir para ele para que eu seja servo, que ele estava arrependido, e como prova de humildade, ele queria que ele só tenha um lugar lá para ficar. Quando ele voltou, na Bíblia está dizendo que o pai, né, chegou para ele e falou assim: não, vai tomar um banho primeiro, depois você vem falar comigo. Está escrito assim? Não. Está escrito que o pai dele foi abraçar ele e falou: nossa, mas você está fedido, hein? Está escrito isso? Não. Quando ele estava chegando, o que o pai dele fez? Correu e o abraçou. Então Deus, ele nos aceita como nós estamos. A gente não precisa esperar atingir a santidade para procurar o Senhor Jesus, porque nós nunca vamos alcançar a santidade em perfeição, né? Perfeito e santo só Jesus Cristo. E se a gente se apegar a isso é uma armadilha do inimigo para nos afastar de Jesus, né? Deus nos aceita como nós estamos. Mas na sequência, o que diz? Lá no verso 22, o pai disse para os servos: preparem a melhor roupa e tragam para ele. Em sã consciência, você pega a sua melhor roupa e veste alguém que acabou de sair do chiqueiro? Hã? Não, o que você espera que aconteça primeiro? Um banho, né? Então assim, Deus nos aceita como nós estamos, mas Ele não vai nos deixar como nós estamos. Nós vamos melhorar, nós vamos ser limpos, né? Para nós vestirmos as roupas novas que o Senhor tem para nós, nós vamos nos limpar dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas. Nós seremos limpos, mas nós seremos limpos pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Então lembra disso. Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele está o tempo inteiro pronto para te receber. É só você se arrepender, sair do chiqueiro e procurar Ele. Ele vai te abraçar como você está, não precisa ficar com vergonha: ah, meu Deus, eu estou fedendo, meu pecado, minha imundície. Ele te recebe assim, só que Ele não quer que você fique assim. Então na Bíblia não está escrito que o pai mandou ele tomar banho, mas a gente entende que isso aconteceu, porque o pai mandou que fosse preparado a melhor roupa para ele. Então ele foi preparado, porque a partir daquele momento, o que começou? Uma festa. Começou uma festa para aquele filho que foi resgatado. No texto lá na frente a gente vai ver, o pai fala: o filho estava morto, mas agora está vivo novamente. Então foi um momento de grande alegria. Então lembra disso. Só até aqui a gente já tinha base para muitas reflexões, né? Mas a gente vai refletir sobre outro aspecto, não exatamente sobre o filho pródigo, não sobre o filho mais novo,
Nós vamos refletir sobre o filho mais velho. Vamos ler lá em Lucas 15, nós vamos fazer a leitura dos versos 25 até o 32. E aí eu vou comentando algumas coisas antes da gente continuar. No verso 25, na minha versão, está escrito assim: enquanto isso agora, em que momento que a gente está? O filho pródigo voltou, o pai correu, abraçou, mandou os servos preparar a roupa para ele e pronto. E aí no verso 25, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Irmãos, se o filho mais velho estava no campo, ele estava brincando? Se ele estava no campo, ele estava à toa na vida? Ele estava trabalhando. O filho mais velho, ele estava trabalhando. E para gente analisar, só por isso aqui a gente já vê que ele tinha um caráter, um esforço, né? Havia um valor nele. E aí quando ele chegou em casa, né, estava chegando perto, o que ele ouviu? Música. E aí no 26 diz assim: então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Irmãos, o filho mais velho que está chegando do campo, ele estava trabalhando, passou o dia inteiro trabalhando. Chegou em casa, estava tendo uma festa, que ele já ouviu a música. Olha o que falou ali: chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Se ele ouviu música, quer dizer que estava tendo uma festa. Porque assim, a gente fica com medo de chegar em algum lugar, quando você ouve uma gritaria, quando você ouve algo que parece uma confusão. Mas quando é uma festa, você não fica animado para chegar? Aquele filho, ele ficou com medo de chegar na festa na casa do pai dele. Não vou dizer que ele ficou com medo, mas ele teve receio. E ao invés de chegar, porque se é na casa do pai dele, é a casa dele. Porque lá no versículo em que fala que o pai dividiu a herança para o filho mais novo, fala que dividiu a herança para eles. Então aquilo era dele agora. Estava tendo uma festa na casa dele. E ao invés de chegar na festa, ele foi perguntar para um servo o que estava acontecendo. E aí no 27 o servo fala assim: este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Aqui a gente tem 3 pontos para a gente analisar. O primeiro, a ira do irmão mais velho, está falando que o irmão mais velho se irou. A ira dele era pelo quê? Pelo ressentimento, pela mágoa. Ele se sentiu injustiçado. Nossa, mas eu estou aqui trabalhando e chega aqui tem festa para o meu irmão. Aquele irmão que foi embora, foi viver irresponsavelmente, sabe-se lá como? Não é possível, né? O sentimento dele de mágoa foi por causa da justiça própria. Justiça própria é a justiça que cada um alimenta no seu coração, né? Que eu acho que eu sou bom ou sou ruim em função de alguma coisa. É a justiça própria, a justiça que cada um tem. Ele ficou irado por causa disso, ele se sentiu injustiçado. Falou: meu pai está fazendo uma festa, não é possível. E aí, o segundo ponto, aqui está escrito assim, ó: seu pai saiu e insistiu com ele. Esse pai foi estar com ele fora da casa e insistiu com ele para que ele entrasse. Para que ele entrasse para quê? Para festejar junto, porque a festa era da família, né? O pai insistiu com ele. Deus insiste conosco, irmãos. Só que a gente faz birra, a gente faz charme. Ah, tá fazendo festa só pro outro, não fez para mim. Ah, mas só falou com o outro, não falou comigo. A gente faz birra. Isso é infantilidade espiritual também. Infantilidade em vários aspectos na nossa vida. E aí o que acontece? Mesmo a gente fazendo esse tipo de feiura, né, o Espírito Santo insiste conosco. E o terceiro ponto é, para aquele filho mais novo que estava lá no chiqueiro, o pai foi lá no chiqueiro buscar ele? Não, ele caiu em si, se arrependeu e voltou para casa. E quando ele voltou, o pai o abraçou. Para esse irmão mais velho, fala que o pai saiu da festa e foi até ele. E o pai insistiu para que ele entrasse. O pai, na Bíblia está dizendo, e o pai mandou que ele entrasse na festa? Sim ou não? Não. Está dizendo que o pai
deu ordem para o servo arrastar ele para dentro da festa? Não, o pai insistiu. É assim que Deus age conosco na nossa vida, irmãos. Deus insiste conosco, mas Ele jamais vai te obrigar a fazer nada. Você nunca vai ser obrigado a fazer nada. Deus nos ama tanto que Ele nos dá a liberdade para a gente tomar as nossas decisões, mesmo quando a gente decide fazer o que não agrada a Deus. E é quando a gente decide fazer o que agrada a Deus que a gente prova nosso amor por Ele. Esse pai, pela autoridade dele, ele poderia ter mandado o filho entrar para a festa, mas na Bíblia diz que ele insistiu. Insistir é convidar, vamos, vem para cá, vamos entrar lá, ó. Vamos festar conosco, vamos lá, a festa é para nós. Insistir é isso, não é mandar. Não é mandar outro ir lá e arrastar para dentro. Por quê? Porque ele tem que entrar porque ele quer. E é assim conosco na nossa vida todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo insiste conosco e todos os dias a gente precisa tomar a decisão de ouvir a voz do Espírito Santo e de entrar para dentro da festa. Só que, dioturnamente, né, a gente escolhe fazer charme. Ah, não sei. Ah, por que não falou comigo primeiro? Ah, mas não fez festa para mim ontem. A gente faz isso. Mas a gente tem que parar com isso, a gente tem que crescer, a gente tem que amadurecer. E aí, lá no 29, o irmão mais velho fala para o pai assim: mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Irmãos, quando eu li esse versículo aqui, eu ficava pensando, falei, nossa, mas é muita injustiça. Esse irmão mais velho merecia, né? Por que não fez uma festa para ele antes? Eu tinha esse pensamento, depois vou contar outros pensamentos que eu tinha também. Olha só o que ele falou. Ele falou assim, ó: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço. Irmãos, na Bíblia de alguém está escrito assim: o Senhor me fez de escravo nessa fazenda? Está escrito? Em alguma versão aí? Está escrito assim: eu sou escravo nessa fazenda? Ou eu fui escravo a minha vida inteira? Está escrito na Bíblia de alguém? Não. Está escrito assim, ó: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Quando ele fala tenho trabalhado como um escravo, é uma falsa humildade, né? Porque ele está querendo se colocar lá embaixo para depois ele dar uma pancada no pai e falar que nunca ganhou nenhum cabrito para churrasquear com os amigos. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Irmãos, esse como um escravo é como o filho mais velho se enxergava. Mas na parábola do filho pródigo, está falando que tinha o filho mais novo e o escravo mais velho? Não, o mais velho era o quê? Era o quê? Filho. Não tinha o filho mais novo e o filho mais velho? O filho mais velho era filho, mas ele se enxergava como escravo. Pelo fato dele cumprir com as obrigações, dele ter responsabilidade, ele disse aqui, ó: nunca desobedeci às tuas ordens. Quando ele falou assim, trabalhei como escravo, é a falsa humildade, né? Está querendo falar, ó, trabalhei muito. Aí ele fala, nunca desobedeci às tuas ordens. O que é isso aqui? O que ele está falando? Ó, eu sou bom, eu sou obediente, eu sou justo, eu sou fiel, meu irmão foi embora, eu estou aqui ralando o tempo inteiro. E se ele é o mais velho, ele já trabalhava muito antes do mais novo, né? Então ele trabalhou o tempo inteiro. Aos olhos dele, havia justiça na sua revolta, porque ele estava revoltado com a injustiça que ele estava sofrendo. O irmão que foi viver irresponsavelmente foi recebido com festa, e ele nunca tinha ganhado um cabrito para fazer um churrasco. Isso aqui me deixava, quando eu li isso aqui, eu não sei porquê, eu não tenho irmãos, graças a Deus por isso. Eu quis ter por muito tempo, mas hoje eu sou feliz assim, sem ter irmãos. Mas o que eu queria dizer assim, eu li isso aqui, e mesmo sem ter irmãos, eu ficava pensando, nossa, se eu tivesse irmãos, eu fosse esse irmão mais velho, eu também estava muito revoltado. Porque não faz sentido, não é justo, né? E aí, antes da gente entrar na parte da justiça, vamos terminar de ler. Aí no verso 30, o irmão ainda está falando, né?
Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E aqui eu acho engraçado, porque fala assim, quando esse seu filho, né, a gente ainda não tem filhos, eu e a minha esposa, mas ficou parecendo aquele momento assim, quando a mãe, né, tá brava com o filho, e aí ela chama o marido e fala, o que o seu filho está fazendo aqui? É meio que para diminuir a responsabilidade dela, né? Aquela hora não era mais o irmão dele, era o filho do pai, né? Como se diminuísse de alguma forma o que ele estava falando. E aí no verso 31 diz o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Irmãos, é assim que Deus nos vê. Deus não olha para nenhum de nós aqui como um escravo, Ele olha para nós como filhos. E a gente tem que se enxergar como filhos de Deus, como herdeiros. E a gente fica olhando como escravo, com a mente limitada. Nós somos convidados a ser servos, nós temos que servir, sim. Só que a gente não pode ser servo no sentido mais limitado dessa palavra, ter uma vida de escravidão, uma vida limitada. A gente é chamado para ser livre, livre no Espírito Santo, livre na palavra, livre dos vícios, né? Livre de tudo e qualquer dependência que a gente pode ter, porque a gente tem que ser dependente única e exclusivamente de Deus, do Espírito Santo. A gente já viu naquela outra oportunidade que eu tive de ministrar a palavra, que a gente tem que colocar em primeiro lugar o quê? Em primeiro lugar a gente tem que buscar o reino dos céus, e o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Tudo mais lá no contexto é as nossas necessidades básicas serão acrescentadas, porque o nosso Pai Celestial conhece o que a gente precisa. Então a gente tem que ser filho, tem que ser herdeiro. E aí, no verso 32, para finalizar o capítulo e essa parábola, termina assim, o pai falando para o filho mais velho, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Irmãos, nessa parábola, nas três, mas assim, em todas essas, em especial a parte do filho mais velho, eu lendo e refletindo assim, para mim que o filho mais velho estava representando quem? Os fariseus, que estavam ouvindo aquilo ali. Porque o filho mais velho não via justiça na festa para o filho mais novo, que tinha escolhido viver de qualquer jeito e tinha voltado. Os fariseus não via justiça em Jesus se reunir com os publicanos e com os pecadores, porque eles achavam que eles não mereciam, aqueles lá não mereciam. E aí, eles achavam, né, que pessoas imundas, pecadores, como é que Jesus está lá no meio, né? Você está falando que é o Filho de Deus, como que ele está lá no meio dos pecadores? É o filho mais velho. E aí talvez alguém, nesse momento está pensando assim, graças a Deus eu nunca pensei isso de ninguém. Graças a Deus eu nunca fiz isso, né? Nunca alimentei esse pensamento no meu coração. Amém. Que Jesus te conserve assim. Mas eu já. Esse sentimento dos fariseus, esse sentimento do filho mais velho, por muito tempo, na minha adolescência, na minha juventude, eu li a Bíblia, e pela falta do conhecimento, pela falta da sabedoria do Espírito Santo, quando a gente lê a Bíblia, né, eu não entendia. E eu entendia essa revolta do filho mais velho. Eu achava que ele estava reclamando de um modo muito justo. Eu via justiça na reclamação dele. E aí, eu até comentei aqui numa oportunidade, alguns sábados atrás, né, quando a gente estava no culto de jovens, a gente teve a oportunidade de compartilhar uns testemunhos. Uma coisa que até, quando eu contei para minha esposa, ela riu. Quando eu contei aqui, o pessoal riu também. Na parábola das 99 ovelhas, quando, né, nessa época em que eu me revoltava, quando eu ficava injuriado com algumas coisas na Bíblia, eu achava, irmãos, que eu era do time das 99. Acredite se quiser. Eu achava que eu às vezes não entendia por que na Bíblia estava escrito que tinha uma festa para aquela uma ovelha encontrada maior do que pelas 99 que estavam lá em segurança. Porque eu me via no meio das 99, era assim que eu enxergava. Mas
eu sentia muito desconforto com algumas passagens da Bíblia. Eu sentia muito desconforto com alguns testemunhos que eu ouvia, porque não fazia sentido. Eu não via justiça no que eu ouvia, né? Ah, Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério, cometeu um monte de pecado terrível. O homem segundo o coração de Deus. Pensar, meu Deus, mas eu não fiz nada disso, e por que minha oração não é atendida desse jeito? Jacó enganou o pai. Meu Deus, mas eu nunca enganei meu pai, nunca menti para meu pai, por que minha oração não é atendida? Né? E aí, inclusive assim, vou dar um exemplo, né? Meio genérico. Quando eu ouvia alguns tipos de testemunho, por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido um testemunho parecido com esse que eu vou falar agora, que não é de ninguém especial, é só um exemplo, né? Acontecia muito quando a gente chegava na casa da minha avó, né? Ele ia contar, nossa, eu vi um testemunho de um rapaz assim, assim, mostrava na internet. Imagina, um rapaz está preso, e aí tinha cometido vários crimes e não sei o quê, e aí ele fez um propósito com Deus, ele orou lá e falou que se Deus tirasse ele da cadeia, ele ia procurar uma igreja e ele ia servir ao Senhor. E aí 2, 3 dias depois o advogado foi lá e falou que ele ia ser solto, e ele procurou uma igreja, batizou e eu já era missionário. Irmãos, quando eu ouvia esse tipo de testemunho, eu ficava injuriado, porque eu falava, como que o cara que cometeu um monte de crime, que está lá preso, por que Deus ouve a oração dele e não ouve a minha? Porque às vezes eu oro, peço uma coisa, outra, por quê? O que acontecia? Mas, e aí eu ficava pensando, tem alguma coisa errada, ou esse testemunho é mentira, ou então não tem, ou então essa justiça de Deus está errada, né? Vocês pegam água para mim? Só que aí, irmãos, o que acontece? Pela misericórdia do Espírito Santo, né, à medida que a gente começa a ler a Bíblia, orar mais, né, buscar intimidade com Deus, a mente da gente, o entendimento vai se abrindo, né, porque não é natural, é o Espírito Santo que abençoa a gente com isso. E aí eu descobri aonde que estava o erro, se era no testemunho ou se era na justiça. O erro estava em mim, o erro estava no meu coração. Porque assim como aquele filho mais velho, eu achava, quando eu ficava revoltado em ouvir um testemunho de alguém, ou quando eu ficava revoltado de ler uma passagem bíblica que às vezes eu não achava, ficava incomodado, quem sou eu para ficar incomodado com alguma coisa na Bíblia, né? Mas eu pensava que havia algum valor em mim, eu pensava que havia algum valor, algum juízo de merecimento em mim, no meu comportamento. Ah, porque eu não xingo ninguém, porque eu não roubo ninguém, eu não engano ninguém, eu respeito meus pais, eu trato todo mundo bem, eu trabalho, eu pago minhas contas em dias. Eu achava que esse comportamento me desse crédito com Deus. Não, eu sou bonzinho, então Deus tem que me atender. E aí eu sentia injustiçado quando eu ouvia histórias como essa, que Deus está atendendo a oração do cara que está lá na cadeia. Eu falava, mas está errado. Só que não está errado, o errado é eu julgar. O errado é a minha visão. Obrigado. O erro está no meu coração. Por quê? Porque quando a gente desculpa, quando a gente julga alguém, automaticamente, para julgar alguém, você está se colocando numa posição de superioridade. O juiz, quando ele está julgando uma causa, uma ação, o juiz, ele está numa posição ali igual a dos advogados e dos réus, dos acusados? Não, ele está numa posição de superioridade, não é? Quando a gente julga alguém, a gente está se colocando numa posição de superioridade. Quando eu acuso alguém de estar mentindo, ou quando eu falo que alguém está fazendo alguma coisa errada, automaticamente estou me colocando numa posição de superioridade. Ah, mas então não vou ter que falar para ninguém que ela está errada. Não, não é isso. Depois a gente até pode falar sobre isso, mas estou falando sobre esses julgamentos que a gente alimenta no nosso coração. Não sobre você conversar com o irmão, sobre alguma postura errada que porventura ele venha a ter. Você ou o pastor, né? Eu falo sobre os julgamentos que a gente alimenta no nosso coração. E aí, em relação ao testemunho, né, esse ou vários outros, se é verdade, eu não sei, mas eu não quero mais saber.
Só que a diferença é que hoje, independente do testemunho que eu ouça, eu não duvido. Porque eu acredito num Deus que pode fazer tudo. Então, se o Deus que eu acredito, se o Deus que eu sirvo, se ele quis tirar o cara da cadeia e tornar ele um missionário, amém, ele pode fazer isso. Eu acredito que isso é possível. Se por acaso esse testemunho for uma mentira, aí é entre a pessoa que está mentindo e Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Só que eu sei que Deus pode fazer aquilo. E Deus fazendo aquilo ou não, não tem nada a ver comigo. E não é uma questão de não ter nada a ver comigo, com o meu valor, que eu não estou falando do valor, já não tem valor nenhum. E aí, quando eu pensava que podia ter alguma coisa errada com a justiça de Deus, né, que justiça é essa? É porque a gente quer, de alguma forma, colocar a justiça de Deus na régua da nossa justiça. Eu quero que a justiça de Deus faça sentido para mim, para o que eu considero justo. E não é assim que funciona, né? Lá em Jó, o que a gente aprendeu? Tem coisas que a gente não vai entender, a gente tem que aceitar. Mas em relação à justiça de Deus, jamais a gente vai conseguir estabelecer uma régua de justiça igual à justiça de Deus, porque ela é incomparável. Então a gente tem que aceitar. E a justiça que cada um tem sobre si é muito interessante, eu estou falando de mim, que é uma justiça tão torta, porque quando você vê o erro de alguém, o seu pensamento é justiça, ferro, fogo, ó, castigo. Aí quando você vê o seu erro, o que você ora pedindo o quê? Misericórdia, né? Eu errei, mas misericórdia, foi sem intenção, meu Deus. Então a gente tem uma justiça que não é justa. Já é uma balança desequilibrada na forma. Porque para o outro eu quero justiça, para mim eu quero misericórdia. Então a justiça já não existe. E aí, a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente começa a alimentar esse sentimento de justiça, esse sentimento como aquele filho que falou, mas eu sou obediente, né? Eu trabalhei a vida inteira, eu sou bom, eu sou justo, eu sou honesto, eu sou dedicado. Isso coloca a gente numa posição de superioridade, para que a gente sente que tem o direito de julgar os outros, já está errado. Por essa posição de superioridade, a gente começa a ter um sentimento de soberba, de orgulho próprio, né? Essa justiça própria, esse sentimento de, nossa, mas eu sou tão bonzinho, faz a gente ser orgulhoso, faz a gente ser soberbo. E a gente precisa tomar cuidado com as duas coisas. Porque a primeira, quando Jesus foi questionado pelo jovem rico sobre como alcançar a vida eterna, o jovem rico chamou Jesus de bom mestre. E aí, lá em Marcos 10, no versículo 18, não precisa abrir não, vou ler para vocês. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 10, está assim, como está escrito, não há um justo sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Então a gente se considerar justos, a gente se considerar merecedores, é uma ousadia muito grande, porque nós não somos. E eu digo que nós não somos pela nossa natureza. Porque aí, quando a gente fica alimentando esse sentimento e vai alimentando essa soberba, a gente precisa ter muito cuidado, porque olha o que a Bíblia nos diz. Lá em Tiago, Tiago 4, dos versos 5 a 8, vou ler para vocês, está assim, ó. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Irmãos, não há justiça em nós por natureza. E aí alguém pode falar assim, mas se não há justiça, como é que fica a promessa para os justos que está lá em Salmos? Em Salmos 37, do 29 ao 30, está escrito assim, ó, os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria,
e a sua língua fala conforme a justiça. Mas se nós não somos justos, Jesus falou que bom é só Deus. Lá em Romanos a gente viu que não há um justo sequer. Essa promessa de Salmos é para quem? Se não tem justo, se nenhum de nós somos justos. É porque a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Nós não somos justos por natureza. Nós somos justos pela justiça de Jesus quando Ele habita em nós. Nós recebemos o dom da justiça quando a gente recebe a Jesus. E isso está lá no livro de Romanos. Vou convidar vocês para abrirem as Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Anota para ler em casa aí, do 15 ao 18. Mas a gente vai ler só o 17, porque o tempo já está acabando. Romanos 5, versículo 17. Na minha versão está escrito assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Irmãos, pela ofensa de um só, pelo pecado original, né? Pela falha de Adão e Eva, nós carregamos o pecado, a morte reinou. Só que pela morte de Jesus na cruz, nós fomos alcançados pelo quê? Pela abundância da graça. Nós fomos alcançados pela graça abundante. E nós recebemos o dom da o quê? Romanos 5,17. Justiça, muito bem. Irmãos, nós não podemos nos apoiar na nossa justiça própria. Nossa, eu sou bom. Nossa, eu sou honesto. Nossa, eu não trato ninguém mal. Nossa, eu não estou mentindo. Ah, irmão, então quer dizer que isso não tem valor? Lógico que tem. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. O mínimo que a gente tem que fazer é andar em retidão. Agora, a justiça, quando Deus fala dos justos, que os justos herdarão o reino dos céus, não é o justo que é você que é honesto, que não mente, que acha que não mente, porque a gente mente. A gente peca todo dia, irmãos. O justo que vai herdar o reino dos céus é o justo que foi alcançado pela graça, que recebeu o dom da justiça. Não é por merecimento que nós vamos ser salvos, irmãos. Nós somos salvos pela graça. A graça abundante nos alcançou. A morte de Jesus na cruz carregou todos os nossos pecados. E é através disso que nós recebemos o dom da justiça. Então é a justiça de Jesus que habita em nós é que tem que florescer na nossa vida. Não é a justiça que eu acho que eu tenho, que porque eu sou bonzinho, porque eu estou ajudando na igreja. Não, isso não tem. Não que isso não tem valor, mas isso não é a justiça de Deus. Isso não é a justiça de Jesus na sua vida. Não é por causa disso que você é justo. Você é justo porque você recebeu a Jesus. E a justiça dele está em você. Amém? E aí, depois anota aí. Romanos 5, 15 ao 18. É muito interessante. Não vou ler agora porque senão vai demorar mais ainda. Mas assim, nós, irmãos, lá a gente está na escola bíblica, a gente está estudando agora, já terminando, né? O livro de Mateus. Domingo passado aqui na classe dos adultos, em Mateus 23, estava falando sobre, num trecho de Mateus 23, Jesus está falando que os fariseus eram como sepulcro caiado. Sepulcro caiado, você passou cal ali em cima, tá bonito para olhar, mas por dentro dele tem o quê? Caveira, morte, ter sido morto. A gente não pode ser sepulcro caiado. Quando a gente se escora, quando a gente se baseia na nossa justiça, quando a gente acha que o nosso comportamento nos torna merecedor de alguma coisa, não se engane, você está se tornando sepulcro caiado, porque por fora o seu comportamento pode até ser bonito, mas por dentro esse sentimento de justiça própria te deixa podre. E é assim que eu me sentia, porque eu achava que o meu comportamento me tornava merecedor de alguma coisa. Eu achava que o meu comportamento me tornava valioso. Eu achava que pelo meu comportamento Deus tinha que ouvir a minha oração, e eu ficava revoltado quando Ele não ouvia.
Eu não entendia por que tinha festa por causa do aquele irmão que voltou. Mas o Espírito Santo me mostrou que eu e cada um de nós somos a ovelha perdida. Cada um de nós somos aquela ovelha perdida. Cada um de nós somos aquela dracma perdida. Cada um de nós somos aquele filho pródigo. Só que quanto à ovelha perdida, a gente tem que lembrar que quando a gente se arrepende dos nossos pecados, há festa no céu. Quanto à dracma perdida, a gente tem que lembrar que quando a gente se arrepende dos nossos pecados e quando a gente é resgatado, os anjos se alegram. Quando a gente é o filho pródigo, quando a gente se arrepende dos pecados e procura o Pai e volta, e Ele vai nos receber como nós estamos, vai ter uma festa. E a gente precisa vigiar todos os dias, para a gente não ser o irmão mais velho. Para a gente não ser aquela pessoa que fica alimentando aquele sentimento de por que está abençoando ele e não está abençoando eu? Por que está fazendo churrasco para o outro e não está fazendo churrasco para mim? Por que eu sou tão bom e não estou recebendo as coisas? A gente tem que vigiar todo dia, irmão. E a gente tem que lembrar que todos os dias há festa no céu quando a gente se arrepende dos nossos pecados. Porque nós, cada um de nós, somos a ovelha perdida. E Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele vai sempre insistir conosco. Só que nós temos liberdade. Jesus, o Espírito Santo, nunca vai te obrigar a nada. Ele vai te convidar, Ele vai insistir com você, mas você tem que tomar a decisão. Amém? E aí, só para a gente finalizar, não anotei aqui o outro versículo que eu queria falar, mas queria convidar os irmãos para a gente, antes da gente ir para o momento de oração, antes de encerrar a transmissão, para a gente fazer uma oração, cada um fazer sua oração, né? Pode ficar sentado mesmo, para que a gente peça para que o Espírito Santo toque no nosso coração, para que cada dia mais a gente deixe de ser esse filho mais velho, deixe de ter esse espírito de fariseu, para que a gente deixe de ser esse sepulcro caiado, e a gente assuma que nós somos a ovelha perdida, e que há festa no céu todo dia quando a gente se arrepende das nossas falhas, porque todo dia tem alguma coisa pelo qual a gente precisa se arrepender. A gente é falho, não tem ninguém santo, irmão. Santo foi só Jesus. Todo dia a gente tem pelo que se arrepender, e se você arrepender, todo dia vai ter festa no céu para você, para mim, para todos nós. Então vamos orar, pedir para que o Espírito Santo toque e transforme os nossos corações. Amém? Vamos fazer uma oração. Amado Deus, em nome do seu Filho Jesus, nós agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui, agradecemos por essa palavra. Meu Deus, que o seu Espírito Santo venha tocar nos nossos corações, venha purificar nossa mente, nossos olhos, nossos lábios, nosso ouvido. Que o Senhor nos transforme, Jesus, em homens e mulheres de acordo com o seu coração. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor troque esse coração de pedra por um coração de carne. Que o Senhor nos dê humildade, Jesus. Tira de nós todo esse sentimento de justiça própria, esse sentimento que nos faz achar que a gente merece alguma coisa. Nos dá gratidão, Jesus, porque tudo que nós temos é pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor continue nos usando como o Senhor deseja, para que a gente leve a sua palavra no nosso trabalho, na nossa família, onde a gente colocar a planta dos nossos pés. Que nós sejamos, meu Deus, imbuídos do Espírito Santo para levar a sua palavra, para alcançar mais e mais pessoas, porque a sua obra precisa de trabalhadores, precisa de semeadores. Que o seu Espírito Santo venha transformar o coração de cada irmão que está aqui nesse momento. O Senhor possa perdoar as nossas falhas, o Senhor já perdoou as nossas falhas, então conforta o nosso coração, nos dá direção, nos dá discernimento, nos dá força, nos dá sabedoria, para não cometermos os mesmos erros novamente. Perdoa as nossas iniquidades, meu Deus. Nos dá sabedoria, nos dá direção, nos ajuda, Senhor, a nos alegrarmos sempre que uma ovelha perdida for resgatada, porque nós também somos ovelha perdida, e todos os dias há festa no céu, Jesus. Nos coloca no nosso coração alegria, coloca no nosso coração vontade de participar da festa junto com nossos irmãos. Tira de nós esse espírito de julgamento, esse sentimento de julgamento. Coloca em nós humildade, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus,
Nós agradecemos e entregamos a vida de todos que estão aqui nesse momento, todos os irmãos da igreja, todos os membros, todas as famílias que estão aqui representadas, nós colocamos nas suas mãos, Senhor. Acampa os seus anjos ao redor dos nossos lares. O Senhor nos cubra, nos guarde, nos proteja, como o Senhor tem feito até aqui. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos dar seguimento então. Encerra agora, né, a transmissão. Agradecer aos irmãos que acompanharam a gente pela transmissão de casa, do trabalho, de algum lugar. Deus continue fortalecendo a vida dos irmãos. Vamos passar então para o nosso momento de oração. Queria perguntar para os irmãos se alguém